Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Eu quero meditar com vocês sobre alguns princípios que regem o culto cristão. Se existe uma área que está muito conturbada na igreja evangélica hoje, é a área do culto. Do culto. A Bíblia fala que há 3 tipos de culto. Existe o culto individual, existe o culto familiar e existe o culto que? Congregacional. A igreja se reúne. Jesus se retirava à madrugada para orar. Você deve também, antes de dormir, e aí você não põe paletó nem gravata, você põe pijama. Não é assim? Pastor, pode adorar a Deus de pijama? Pode. No seu culto, o quê? Individual. Pode vir de pijama para a igreja? Vem, mas os diáconos vão internar você. Porque a roupa adequada para todos os ambientes. Ontem, nós tivemos uma feijoada e os diáconos estavam como os diáconos da Bola de Neve. Todo mundo de short. Estava liberado ontem, né? Pastor, tem alguma opção no paletó e na gravata? Não. Mas se eu fosse falar com o governador, ou fosse para uma audiência diante de um juiz, eu iria com a melhor roupa que eu tenho. É assim ou não é? Por que na igreja você vem todo esculhambado? Ah, mas Deus vê o coração. Vê o coração? Mas aqueles que me honram, eu também o honrarei. Deus vê o coração mesmo. É por isso que nós estamos perdidos. Se nós não tratarmos do coração e ficar com uma conversa fiada, Deus vê o coração. E hoje, meus amados irmãos, há extremismos no culto cristão. E eu quero falar aqui do culto cristão. Porque a partir de Jesus Cristo, o culto, a teologia do culto na Bíblia está dividida em culto no Antigo Testamento e culto no Novo Testamento. Então, por exemplo, se você acha que dança faz parte do culto, eu pergunto, que culto? Culto a Deus? Qual é a argumentação teológica que você tem para dizer que nós temos que dançar hoje no culto? Ah, mas Davi dançou. Mas onde ele dançou? Por que ele dançou? Existem argumentos para nós colocarmos dentro do culto cristão dançarinas para louvar a Deus? Se você quiser fazer isso, venha com o argumento o quê? Bíblico. Venha com o argumento bíblico. Tem muita gente que vê essas comunidades hoje, em que o cara que toca no louvor é chamado de levita. Não tem mais levita. Todos nós somos sacerdotes do Deus vivo. Não existe mais levita. Então você vai para Israel. Tem muita igreja hoje que está trazendo a Arca da Aliança para o templo, na hora do culto. Traz chofar. Eu pergunto, tudo bem, isso é bonito. Pode dar todo um espetáculo, igual a escola de samba. Mas isso não é culto a Deus. Não tem consistência. Vamos ler apenas um versículo? Não vai dar para bater esse assunto, porque esse assunto é polêmico, é sensível, né? É sensível, mas nós precisamos tratar desse assunto. E nós não temos medo de tratar desse assunto, desde que a gente venha e estude isso a partir do ensino que é da Bíblia. Da Bíblia. Vamos ler juntos? Hebreus 13, 15, vamos lá? Vamos lá? Hebreus 13, 15, o que diz aí? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam. Primeiro princípio do culto cristão, do culto da nova aliança, é que ele está baseado e ele é intermediado pela pessoa de Cristo, por meio de Cristo. Através de Cristo é que nós podemos o quê? Oferecer culto a Deus. Você se lembra que lá no Antigo Testamento não era por meio de Jesus, era por meio do sacerdote. Só que Jesus Cristo, através do seu sacerdócio, na cruz, ele estabelece agora ele como que o nosso mediador. Então eu só posso adorar a Deus
através de Jesus Cristo. Por isso que você ora em nome de Jesus. Por isso que você canta em nome de Jesus. Porque você prega em nome de Jesus. Volta um pouquinho aí, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10. A partir do versículo 19. Diz aí o quê? Tendo, pois, intrepidez para entrar pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Nós temos intrepidez para entrar no Santo dos Santos, porque no dia do sacrifício de Jesus, diz que o véu do templo foi rasgado. Aquele véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos. E numa linguagem simples de Hebreus, cultuar a Deus é entrar na sua presença. Não que nós estejamos fora, porque ninguém pode fugir da presença de Deus no Salmo 139. Mas a ideia aqui é que através de Jesus Cristo, através da mediação de Jesus Cristo, é que nós podemos estar na presença de Deus para o quê? Adorá-lo. Quando foi que isso começou? Vamos para o Evangelho de João, capítulo 4. João, capítulo 4, para você entender bem isso. Evangelho de João, capítulo 4. Versículo 21, disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem. Versículo 23, lê comigo aí. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para os seus. Quando Jesus Cristo diz assim, mas vem a hora e já chegou. Que hora é essa? É que a partir de Cristo, muda-se completamente o culto. O culto deixa de ser ritualístico. O culto deixa de ter todos aqueles sacrifícios cruentos, porque o culto agora vai ser prestado a Deus através de sacrifícios, o quê? Espirituais. Não há lugar mais sagrado, não há mais liturgia fixa. Aliás, a Igreja Presbiteriana do Brasil tem princípios de liturgia, não tem uma liturgia fixa. Por isso que no boletim que você segue aqui, todo mês muda o tema. Cada culto é diferente, baseado na Bíblia, para dar variação, para quebrar a rotina. Nós obedecemos os princípios. Tem muita igreja aí que só usa o modelo de Isaías capítulo 6. Adoração, confissão, perdão de pecados, edificação, consagração, bênção e tchau. Mas o culto cristão, ele não é fixo. Ele não segue um missal, como a Igreja Católica segue. Ele não está preso agora a lugares, a pessoas. A igreja agora é a casa espiritual de Deus. A igreja agora é o povo de Deus que se reúne para louvá-lo e para adorá-lo. Então, irmãos, que fique bem claro na sua cabeça, esse primeiro princípio, Hebreus 13, 15, qual é o primeiro princípio do culto cristão? É que o culto cristão se baseia, se fundamenta na pessoa e na obra de Cristo. Tá certo? Segunda verdade que o texto nos ensina, diz assim, por meio de Jesus, pois, ofereçamos a quem? A Deus. Se o culto é mediado por Cristo, qual é o objeto do nosso culto? Deus. Teologicamente, a gente podia dizer assim, que o culto cristão, ele é teocêntrico. Teocêntrico. E aí você precisa entender que isso aqui é muito sério. Muito sério. Volta um pouquinho para Hebreus, capítulo 12. Está aí, só virar a página.
12, versículo 28 e 29. Vamos ler juntos? O que diz aí? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo o quê? Consumidor. Preste atenção, que aqui nós devemos cultuar a Deus de modo agradável. Agradável a quem? A Deus. Porque hoje na igreja há uma preocupação muito grande, ou em algumas igrejas, de agradar as pessoas. Tem igreja aí que não fala mais sobre pecado na hora do sermão, na hora do culto. Tem igreja aí agora que está colocando música popular brasileira na liturgia. Certo? Bossa nova. Como é que nós vamos pegar e misturar isso? Como é que a preocupação dessas pessoas é antropocêntrica, agradar as pessoas. Como se as pessoas elas se convertessem através de culto. A Bíblia fala que a fé vem pelo e ouvir o quê? E a palavra de Deus tem que ser pregada fielmente para que o Espírito Santo possa convencer a pessoa. Ninguém vai virar crente porque frequenta culto, senão estava todo mundo salvo aqui. Então esse é um princípio que a gente tem que entender. O culto precisa ser agradável o quê? A Deus. Agradável a Deus. Veja um pouquinho adiante aí, 1 de Pedro, capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vamos ler juntos. 1 de Pedro 2, 5. O que diz aí? Vamos ler juntos? Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais, agradáveis, por intermédio de... Então, novamente aparece a palavra oferecer a Deus, por intermédio de Jesus Cristo, sacrifício o quê? Espirituais agradáveis a quem? A Deus. Então preste atenção, eu não tenho autonomia de inventar culto. Vamos inventar um culto aqui domingo para a gente, né? Vamos inventar. E aí nós precisamos tomar cuidado, porque os 4 primeiros mandamentos da tábua da lei, que são princípios espirituais que prevalecem no Novo Testamento, a primeira coisa lá que a gente tem, que é proibido lá, é a gente fazer imagem e escultura. Projetar Deus. Ah, eu acho que Deus é assim. Né? Tem uns dirigentes de louvor que, vamos encostar o nosso rosto no rostinho de Deus, nesse momento da adoração. Tem muita gente que tem uma intimidade com Deus que nem Jesus tem. Nem Jesus. Então a gente precisa tomar cuidado. Nós estamos vivendo um extremo hoje, na igreja presbiteriana, tem um grupo chamado neopuritano aí, que mulher não ora mais na igreja, não tem mais coral, instrumento musical é coisa da lei cerimonial. É um extremo. Mas tem outras igrejas também que pode tudo. O pastor Hernandes contou que foi pregar numa igreja aí, ele estava se preparando, daqui a pouco desce uma dançarina na corda, pula na frente dele, quase ele morre. Se eu botar um monte de dançarina bonita aqui dançando, você acha que os adolescentes vão prestar atenção no culto? E os velhos também? Tem que ser bonita. Irmãos, o culto a Deus é um culto o quê? Espiritual. Espiritual. Por isso, que há uma expressão aqui, ofereçamos a Deus. Essa palavra ofereçamos aqui é muito interessante porque é um verbo que mostra que você não vem à igreja, para o culto, para receber. Você vem para oferecer. Você passou essa semana todinha, você está aqui hoje no primeiro domingo, ou no primeiro dia da semana, dessa nova semana, e na nova aliança, sempre Deus em primeiro lugar, as primícias.
Então a primícia da semana, o primeiro dia você está aqui, para oferecer a Deus gratidão pela semana que passou, e para pedir a Deus a bênção para a semana que está o quê? Começando. Mas você vem aqui para oferecer. E quando você oferece, existe uma reciprocidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso. Quando você vem para a igreja para oferecer, para adorar, para cultuar, para servir, você sai daqui cheio do Espírito Santo. O louvor fala com você, a pregação fala com você, você desfruta do culto, você adora a Deus, você sente a presença de Deus, porque você veio aqui não para buscar, mas você veio aqui para oferecer. Essas igrejas que vendem e comercializam a fé, elas oferecem produtos, e as pessoas muitas vezes vêm motivadas pelas suas necessidades. E aqueles produtos muitas vezes não são testados no local, tem que levar para casa. E é mais ou menos assim, princípios de marketing, de que a igreja é uma prestadora de serviço espiritual ou alguém que oferece produtos para necessidade. Está com problema no casamento? Tem um produto aqui para você. 7 semanas de unção da rosa do amor. Aí você compra. Mas não é assim que a Bíblia diz. Também, eu queria que você fosse lá em Hebreus, capítulo 12. Hebreus não, Romanos, capítulo 12. E você entendesse uma coisa, que no culto do Antigo Testamento, quando a ovelha era oferecida, ela era oferecida à sua vida, ela era oferecida diante do altar de Deus. O sacerdote matava. O sangue era aspergido lá no inastério. E aqui Paulo vai dizer, em Romanos 12, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável o quê? Então você, quando você vai louvar aqui, você se apresenta diante de Deus. A mesma linguagem do Salmo 100. Apresentai-vos diante dele com canções. Apresentai-vos. É uma convocação santa. Linguagem do Antigo Testamento. Você vem aqui para adorar porque você está obedecendo a Deus. É como se você estivesse comparecendo diante do rei para oferecer adoração a esse rei majestoso, glorioso. Agora veja que ele vai usar aqui uma expressão logiquem, o quê? Latreia no grego. O que significa logiquem, latreia? Significa que latreia é adoração, é serviço, é oferecimento de culto, mas isso tem que ser de forma o quê? Racional. Culto tem que ter horário para começar e horário para terminar. Culto tem que ter lógica. Tem que ter lógica. Nós temos que ter consciência aquilo que nós estamos cantando e orando. Paulo diz lá em 1 Coríntios. Ele diz, eu orarei com a mente, mas eu orarei também com o Espírito. Eu cantarei com a mente, mas eu cantarei também com o Espírito. Fazei tudo com decência e em ordem. Tá certo? Porque Deus não é confuso, Deus não é de confusão. Tem muita gente que acha que culto tem que ser bagunçado, tem que ser esculhambado, tem que ser de todo jeito. Não é assim. Não é assim. Chama a sua preciosa atenção para outro ponto que está aqui em Hebreus 13. Por meio de Jesus, a base do culto, ofereçamos a Deus o objeto do culto, sacrifício de louvor. O que é que significa isso aqui? Isso aqui, nós temos aqui quais são os elementos. Por meio de Jesus, eu ofereço culto a Deus, mas quais são os elementos do culto? E o primeiro elemento que ele está colocando aqui nesse contexto, qual é? A música, o louvor. Anote aí, na sua mente, no seu coração, quais são os elementos do culto cristão. Segundo a maioria dos teólogos reformados, comentaristas, há um consenso
Primeiro elemento do culto é a oração. Segundo elemento do culto, o louvor, através do quê? Da música. Terceiro elemento do culto, a palavra lida, pregada e ensinada. O quarto elemento do culto, o ofertório. O ofertório. O quinto elemento do culto, os sacramentos. São 5 elementos básicos. Você celebra a Santa Ceia, você batiza em cultos o quê? Públicos. Pastor, não dá para a gente criar aqui a sessão de exorcismo no culto? Veja bem, encapetado está cheio aqui. E a Bíblia fala, né, que para alguém que está encapetado se converter, o diabo precisa sair e o Espírito Santo o quê? Entrar. Isso foi praticado por Jesus, isso foi praticado pelos apóstolos, mas isso não no horário o quê? De culto. Eu meto uma faixa aqui hoje, vai ter expulsão de demônio, às 20 horas. Primeiro eu estou marcando um encontro com o demônio. Segundo, quando você entrar aqui, eu vou olhar para você e dizer, está bem endemoniado. Né? Porque a partir do momento que você faz a propaganda, o cara diz, né? Outro dia eu vi o pessoal da CBN gozando de uma igreja, de um grupo de pastores lá em Cuiabá, que estava dando um curso para tirar demônio. E é tão interessante que quando você vai estudar esse assunto na Bíblia, você vai descobrir que o exorcismo sempre acontece quando a igreja sai das 4 paredes para pregar o Evangelho. Quando ela começa a pregar o Evangelho, o confronto se dá na área da evangelização. Na área da evangelização. Tem muita experiência disso aqui, mas eu não posso contar, senão eu já sou processado porque sou calvinista pentecostal. Imagina se eu contar as histórias para vocês aqui. Mas o diabo está aí, irmãos. É o primeiro que chega e o último que sai. Ele trabalha no ministério de estacionamento e aqui no púlpito também. Ele é flex. Tem demônio que senta com você do lado aí para perturbar você, para você não assistir o culto. Mas eu quero que você entenda aqui que os elementos do culto, vamos entender isso. Hoje, eu queria que você abrisse, por favor, lá em 1 Coríntios, capítulo 16. Só para, não vai dar para falar sobre todos os elementos, mas eu queria pegar só sobre o ofertório, porque tem muita igreja hoje que tirou o ofertório. Tem umas que colocam a maquininha, o diácono desce com a maquininha. É pior, não é não? É constrangedor um negócio desse. 1 Coríntios capítulo 16, o que diz? Quanto à coleta para os santos, fazei vós também, como ordenei. Veja bem, ele fez o quê? Ordenou. As igrejas da... Versículo 2, lê comigo aí. No primeiro, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não faça coletas quando eu for. Preste atenção o que Paulo diz no primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Quando o povo se reunia, os crentes vinham para a igreja e traziam a oferta para os pobres. Oferta essa que ele preparou de antemão, de forma espontânea, voluntária na casa dele, para atender a necessidade o quê? Dos pobres. Jesus não censurou o ato da oferta da viúva pobre, porque no entendimento de Jesus, o ofertório faz parte o quê? Do culto. Do culto. Mas eu quero concluir apresentando aí o quarto elemento do culto, que está... Quarto elemento não, é o quarto princípio. Qual é o primeiro? Mediação de Jesus Cristo. Segundo princípio, o objeto do culto oferecemos a quem? A Deus. Terceiro, os elementos do culto. Louvor, oração, palavra, sacramentos e ofertório. Mas veja no versículo 15, a última parte, que ele diz assim, que é fruto de lábios que confessa o quê?
o seu nome. E aqui ele chega na figura de quem oferece o quê? O culto. Quem é que oferece o culto verdadeiro? É aqueles que confessam a Jesus. Romanos capítulo 10. Se no teu coração creres, e se tua boca confessares que Jesus Cristo é Senhor, serás o quê? Salvo. A igreja é quem adora. Você traz um visitante, ele não é crente, ele até diz assim, senti uma coisa diferente. Mas ele não adora, porque ele pode até cantar os cantos, sentir umas coisas boas. Abra a sua Bíblia lá, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. Vamos ler juntos comigo, 2 e 3. Sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixai-vos conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão... Vocês entenderam? Ninguém pode dizer que Jesus é Senhor, senão pelo... O culto a Deus, ele é em espírito e em... Quem é que vai produzir a verdadeira oração? O Espírito Santo. O Espírito Santo. Se o culto, ele é mediado por Jesus Cristo, ele é produzido pelo Espírito Santo. Veja, para encerrar, Filipenses, por favor, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Porque nós, Filipenses 3:3, lê comigo aí. Porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, e nos gloriamos em Cristo Jesus, e não confiamos, nós adoramos a Deus nós oramos no Espírito, nós cantamos no Espírito, nós pregamos no Espírito. É por causa da presença do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja, que há a verdadeira o quê? Adoração. Mas eu quero encerrar destacando aqui essa expressão que aparece aqui, né? Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre. Sempre. O que é que significa isso? É que o culto, ele não termina na igreja. O culto é a vida do crente, é a vida do cristão. Você diz assim, pastor, mas isso é muito difícil. Eu sei. Certo? Então você veio para o culto aqui, participou do culto, aí quando você sai daquela porta ali, diz, sair da presença de Deus. É assim? É aí que o culto continua. Sempre, sempre, sempre. E aí nós vamos entender que a vida do cristão sempre será um culto de adoração a Deus. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Nós somos adoradores hinos. Onde nós estivermos, ali haverá um adorador do Deus vivo e verdadeiro. Ali vai estar um crente, um missionário. Nós adoramos a Deus sempre. Amém? Senhor Deus, olha para nós aqui, Pai. Nós não queremos ser melhor do que ninguém. Não queremos ser hipócritas, falsos, apesar do que nós somos mesmo. Mas que o Teu Santo Espírito nos ajude a combater as nossas máscaras, a estarmos diante do Senhor de forma transparente, porque nós não podemos enganar o Senhor. Pai, que o Teu Santo Espírito também guie a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos Te adorar com fervor, com alegria, com inteligência,
com espiritualidade. E que a nossa adoração a Deus, quer seja ela individual, coletiva, familiar, ela possa ser tempos felizes, agradáveis na Tua presença, Senhor. Que nós possamos ter um domingo abençoado na Tua casa. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.